Bom, boa noite para todo mundo. O texto, né, que eu trago hoje é um texto de 2005, do Leidersdorf, né, solo, trabalho solo, então um pouquinho mais complexo. The Triple Helix Model and the Study of Knowledge-Based Innovation Systems. Eu vou trazer um pouco, acredito que foi até mais fácil para eu dividir o texto como ele está, né, no formato ali original. Lógico que algumas coisas eu acabei compilando, mas eu vou trazer um pouquinho também sobre a introdução dele, a questão de conclusões, então vai ser um formato parecido com o formato que ele está disponível. E para começar, né, ele inicia citando os dois modos, né, de produção do conhecimento científico. Então, tanto o modo 1 que a gente já viu, quanto o modo 2 também. E o que ele diz, né, que o modo 1 ele está organizado de forma disciplinar, né, enquanto o modo 2 ele está organizado de acordo com referência e contexto de aplicação, né, ele tem essas questões. Aí ele traz também que os sistemas de inovação, eles não podem ser estabilizados nacionalmente, então, de certa forma, é uma questão ligada ao modo 1, né? E ele defende que essas metáforas, né, foram citadas aí metáforas no texto anterior, acho que foi até o Giovanni que comentou, as metáforas, ele defende que essas metáforas dedicadas ao estudo dos sistemas de inovação, eles são meras teorias dinâmicas e com várias perspectivas, né? Então, as metáforas elas podem estar fora de foco caso sejam utilizadas outras metáforas. Então, elas servem apenas para aquele tipo ali de para aquele acontecimento, né? Ou para aquele cenário, né? Então, ele cita, né, os dois modos de produção. Então, eu dei uma invertida aqui na ordem. E aí, exatamente isso, né? Os dois modos de produção, o primeiro, né, ele está organizado de forma disciplinar, né, que são ligados aos sistemas nacionais de inovação. E o segundo, ele está organizado conforme referência, conforme contexto de aplicação. Então, as principais diferenças que ele traz entre os dois modos são essas. E vem falando de modelos não lineares, né? Então, no texto ele põe outro capítulo, mas eu acabei agrupando isso para modelos não lineares. O Nathan trouxe um pouquinho, né? Principalmente visualmente, qual a diferença de modelo linear para modelo não linear. Mas o que ele acaba trazendo é que os sistemas de inovação, eles se constroem em uma série de interações, né? E essas interações acontecem em diferentes níveis de agregação, né? E aí, nos modelos não lineares, a entrada é previsível, né, mas a saída não é. Então, como acontece muito essa questão de... Ele é muito mais dinâmico do que o modelo linear, que ele tem um início e um fim. Aqui, aparentemente, só existe um início, né? Você sabe quando inicia, mas não sabe quando é o fim. E o que ele traz também é que questões econômicas, né, elas alteram as relações, então podem ser, ela interfere no que acontece ali dentro, né, das relações ali entre o modelo não linear. E aí, outra questão também que ele acaba trazendo é que os contextos, eles são super importantes quando não tem uma relação entre causa e consequência, né? Então, em diversos momentos é possível achar relações entre causa e consequência, mas em outros não, e o entendimento dos contextos, ele acaba sendo crucial para que se entenda toda a dinâmica que acontece ali no meio. E aí tem a questão também do desenvolvimento e as questões políticas. Então, essa questão de... Peraí que eu me perdi. Tá, essa questão de
existe uma questão política por envolver, né, o governo, né, a Triple Helix acaba envolvendo o governo, e existe uma questão que, às vezes, o desenvolvimento, ele pode ser, às vezes não, geralmente o desenvolvimento, ele é influenciado por essas questões políticas também. Então, e aí é uma visão que eu tenho, de acordo com o que já foi apresentado antes, até alguns trabalhos também que eu acabei trazendo, né, trabalho que eu acabei trazendo, que eu trouxe um até agora, é que, por isso que, de certa forma, ele e o Edskovitz direcionam o protagonismo para a questão da universidade, né? Eu vejo que até para esse desenvolvimento ele acontecer de uma forma mais recorrente, e ele não está tão influenciado por questões ali externas. Então, eu vejo que é um pouco dessa forma, assim, né? E ele traz, nessa questão política, né, que alguns formuladores de políticas, eles orientam o desenvolvimento, em alguns casos, e estágios, né? Então, esses formuladores, eles acabam tendo um papel importante, mas tem questões políticas relacionadas ao contexto, e a gente falou de contexto ali antes, em outros casos também. Então, em diversos momentos, o formulador de política, né, no caso ali, o governo, ele vai ser um parceiro, assim, né, porque ele está querendo desenvolvimento, mas também, em diversos casos, ele vai ter um contexto político ali que ele pode acabar influenciando também esse desenvolvimento. E essas recombinações entre os atores, elas acabam perturbando os discursos, né? Então, Nathan trouxe na imagem, né? Existe essa troca, né? Então, essa troca entre os atores acaba perturbando alguns discursos que já estão definidos, né? Então, que existe até uma troca de pessoas também envolvidas, então os discursos vão mudando e isso fomenta a criação de novas propostas, né? Então, é um pouco daquela ideia de conflito, né? Que o conflito, ele gera inovação, o conflito, ele gera discussão, que ele pode ter como resultado algo novo, que seja relevante, né? Então, ele traz um pouco dessa questão também no material dele. E aí traz uma questão relacionada à comunicação, expectativa, instituição, que os arranjos nos sistemas nacionais de inovação, eles competem ao tentar compreender os resultados. Essa harmonização, né, entre as subdinâmicas que foram conversadas aqui não é garantida, então, principalmente também por essa ideia de ter pessoas com objetivos diferentes, né, às vezes, naquele momento ali, certa parte né, uma parte dos envolvidos, dos atores ali, eles querem ir para um lado e outros querem ir por outro, e isso acaba envolvendo o outro ator também. Então, essa falta de harmonização existe, e de certa forma, pela minha percepção, lendo, né, ela está ligada à ideia de conflito também, que está ligada à ideia de você pensar diferente e inovar também, como foi falado aqui antes, né? E aí, nesse momento, ele traz algumas questões relacionadas ao analista, né? E aí, o analista dessas dinâmicas, né? Então, ele traz que o analista ele pode estar como um participante, né? E aí, implícito ali, de certa forma. Ele pode estar como alguém de fora, um observador externo, ou ele pode estar como um conselheiro, né? Alguém que participa, mas de uma forma ali opinativa, né? De uma forma ali que está, de certa forma, relacionado às normas também. E aí a expectativa, né, que existe é que as instituições elas aprendam a lidar com as incertezas, porque assim elas otimizam as relações mais relevantes. Então,
por ter diversas incertezas, elas vão para um caminho que, atacando onde existe uma certeza, uma relevância maior naquele momento, e assim eles desenvolvem a base de conhecimento. Então, é até um trabalho das próprias instituições também, otimizarem algumas questões e se inclinarem para algo mais relevante naquele momento, né? Foi a minha percepção também. Aí ele traz que os atores, eles precisam avaliar as expectativas e como é que eles podem oferecer oportunidades de inovação. Ele traz alguns exemplos, né? A indústria, né? Ela precisa avaliar se vale a pena ela fazer todo o processo de inovação de uma forma fechada, né? Ou seja, de uma forma ali com o centro de pesquisa e desenvolvimento dela. Isso vale a pena, né? Ela vai atingir as expectativas dela, assim como a universidade, ela precisa avaliar qual mercado ela vai se posicionar, né? E o governo também, na questão de analisar os investimentos em políticas industriais, de ciência e tecnologia. Então, assim, todo mundo precisa avaliar expectativas e como é que, de certa forma, eles podem, a partir dessas expectativas, direcionar esforços, né, para oferecer essas oportunidades de inovação. Ele traz uma questão de reconstrução histórica, principalmente das instituições e das funções dessas instituições. Então, elas foram construídas, estabilizadas em diferentes períodos do tempo, né? E aí tem alguns exemplos aqui, né? As comunicações, elas foram diferenciadas nas revoluções dos séculos 16 e 17. E aí, nesse ponto aqui, ele fala muito não, mas ele cita Marx, cita Weber, né, defendendo essa questão da tradição sociológica, né? Então ele entra um pouquinho nesse contexto, não muito, mas entra um pouquinho nesse contexto, né? E as transformações que foram ligadas à modernização no século XVIII, a partir das revoluções francesa e americana, elas causaram essa diferenciação entre o Estado moderno e a sociedade civil no século seguinte, né, no século XIX. Então, algumas questões, essa transição para a modernização, principalmente nos Estados Unidos e na França, ela tornou claro como é que o desenvolvimento, e aí a modernização fazendo parte desse desenvolvimento, assim como as inovações, como é que esse desenvolvimento ele liderou estados e culturas, né? Ele fez com que estados se desenvolvessem também e culturas se desenvolvessem também, né? Eu acredito que principalmente a americana, né? A americana, a partir do século XIX, principalmente 20 também, a gente aqui acaba consumindo muito do que a cultura americana. E aí, nesse ponto, ele traz uma informação que eu achei interessante, que nesses momentos de transformações ligados à modernização, o governo ele muda esse status que ele tem de um agente principal, ou seja, o rei, né? Então, acabam as monarquias acabam desaparecendo, de certa forma, e ele se transforma em um facilitador do desenvolvimento local. Então, não está mais na mão, teoricamente, de uma pessoa, né? Então, você tem uma participação maior da sociedade, então isso, de certa forma, contribui também para que esse desenvolvimento seja mais coletivo. E a reconstrução histórica continua um pouquinho e fala, né, isso aqui eu já trouxe, se eu não me engano, no meu primeiro texto também, que o controle do conhecimento ele não é exclusivo da academia. A academia ela acaba se tornando um local do desenvolvimento do empreendedorismo e aí ele traz principalmente os exemplos das universidades americanas. Então traz como que elas já, né,
bem lá atrás, elas são em diversas regiões o principal ator no desenvolvimento, né, daquele local, daquela região. As instituições, elas são avaliadas de acordo com as funcionalidades delas, e essas funções, elas são avaliadas em termos de valor também para as instituições que as têm. Então, vamos supor, eu avalio uma universidade, né, de acordo com as funcionalidades dela, e de certa forma, as funções, elas são avaliadas, elas têm um valor ali, né, para a própria instituição. Então, existe um vice-versa, né? Ela é avaliada por algo, mas esse algo também, de certa forma, acaba impactando em termos de valor o que ela pode oferecer. Aí ele traz uma tabela que eu achei interessante trazer para vocês, que é a questão das funções, né? Então, as instituições, né? As instituições pública e privada, né? A parte de ciência e da economia. Então, a ciência pública, ela está ligada à academia e à universidade, né? A ciência privada, aos laboratórios industriais de pesquisa e desenvolvimento, universidades empreendedoras, assim como a economia pública, ela está ligada à parte de patentes, que já foi citada, políticas de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, isso aqui tá na mão, de certa forma, do governo, né? E a economia privada é a parte de comércio e indústria. Então, quando a gente fala em função, eu vi que isso daqui ilustrar legal, né? Então, essa diferenciação entre funcional e institucional também. E ele traz que isso é desde aproximadamente 1870, né? Não sei se hoje essa interação ela já é vista de uma forma diferente, né? Se já existe alguma outra informação aqui, mas isso é o que ele acaba trazendo no material dele. E aí, mais para a parte final, ele traz a questão da evolução cultural, né? Que é essa ideia de que o novo modo de produção baseado no conhecimento, que é o que ele defende, né, junto com a Discovery, com a Triple Helix, ele é, de certa forma, baseado nos modelos anteriores, né? Principalmente porque a gente tem o governo, a gente tem a indústria, então a gente tem instituições ou rótulos usados anteriormente, na indústria, governo e universidade. Só que os significados que cada um tem acaba sendo diferente, né? Então, a universidade tinha um significado lá nos primeiros modos de produção, agora nessa atualização deles, de certa forma, a universidade ela tem um outro significado, né? Muito maior, né? Na minha visão, muito maior do que ela tinha anteriormente. Então, ele usa como base os anteriores, mas é uma atualização, de certa forma. E aí fala, né, isso aqui a gente já viu alguns outros textos também, que a Triple Helix ela não pode ser estabilizada ou resolvida, porque é complexo para entender dinâmicas também complexas. Então, falado aqui antes, né, por que 4 hélices, né, o professor mesmo já citou, 4 hélices, às vezes não é tão difundido, porque para entender 3 já é difícil, então vai muito por esse caminho. O funcionamento da tríplice hélice, de certa forma, ou seja, né, o funcionamento dela gera conhecimento. E esse conhecimento, ele pode perturbar o equilíbrio de mercado, né? E isso é bom, né? Porque essa instabilidade, ela pode ser considerada um efeito das interações. Então, se sempre funcionar da mesma forma, né, é porque não teve nenhum tipo de choque ali dentro, né, das hélices, e então não teve uma evolução, né? Então, esse conhecimento, ele acaba perturbando, né? Por que a gente precisa fazer as coisas como fazia há 5 anos, né? Determinado processo ou alguma outra questão. Então, esse conhecimento, ele tem sempre que tá evidente, né? Que tá ali tendo um resultado também para
para toda a sociedade, né, para o desenvolvimento daquela região ou daquele país, né. E aí cita, ele faz um comparativo entre a Europa Oriental, que estava num regime socialista, e a China, né, que durante as décadas de 1970, né, e 1980, a economia na Europa Oriental, ela não fez uma transição para a economia baseada no conhecimento, né. Na China, já houve essa transição. Então, por mais que o regime político, né, seja parecido, a China enxergou de uma forma diferente, né. Teve um texto também que eu não lembro quem foi que apresentou, mas eu comentei, que tinha o exemplo também do Brasil com Hong Kong, ali no período da final da ditadura, né, brasileira, que o Brasil estava mais evoluído que Hong Kong numa década, e na outra Hong Kong já estava disparada, porque eu vejo que a mesmo é um exemplo muito parecido, né? Um viu lá na frente, investiu, enquanto o outro não investiu. E a ideia, né, do modelo é que os sistemas eles estejam próximos desse caos e da potencial bifurcação, né? Então, resumindo o que foi falado ali antes, né, da questão de atrito e bifurcação, né? A gente pode ir para dois caminhos, né? A gente só sabe que tem que ir para dois caminhos quando a gente começa a pesquisar e fala, ops, eu posso fazer do jeito A ou do jeito B, né? Então, isso, de certa forma, eu vejo como um conhecimento sendo gerado. Senão, você sempre vai fazer da mesma forma. E aí, no final, ele traz esse poder preditivo, né, do modelo da tríplice hélice, né? As diferenciações na produção do conhecimento, na criação da riqueza, da governança, elas funcionam como feedbacks sobre as tarefas dos atores, ou seja, entre a academia, a indústria e o governo. Então, como o conhecimento é produzido, né, como se cria riqueza, como se cria governança também, isso, de certa forma, pode servir como processo para que outro ator faça, né? Às vezes a academia faz algo que funcionou super bem, a indústria enxerga aquilo e tenta replicar, não, mas adequa, né? Então, aí são as conversas acontecendo, né? Aí são as intersecções acontecendo. As fontes de inovação em uma triple helix, ela não é sincronizada, elas não são sincronizadas, então as possibilidades de inovações e novos arranjos, eles são como quebra-cabeças, né, para os envolvidos. Então, não tem muito um modelo, né. A rede, né, criada, ela gera interação, gera estratégia, projetos, elas reorganizam as estruturas, tanto políticas quanto econômicas. Então, a gente viu também anteriormente que tem atores ali que estão, tem agentes que estão ali em mais de uma hélice, né, ao mesmo tempo, assim, né, a pessoa acaba representando ali vários chapéus. Então, isso é bom, né? Isso gera novas estruturas também, tanto políticas quanto econômicas. E ele traz uma frase que eu achei interessante, assim, que é a questão que o que você vê não é o que você tem. Ele bate muito em cima disso, né? Que se eu, pelo menos na minha interpretação, se eu só vejo o que está aqui ao meu redor bem próximo de mim, né? Eu não consigo ver o que pode estar um pouquinho mais longe, né? Eu pode estar em outra hélice, eu posso trabalhar em conjunto, né? Então, existem coisas que a gente não vê que a gente pode ter também através, principalmente, eu acredito, dessas conexões, dessas interações. E aí, né, na questão do poder preditivo ainda, essas diferenciações na produção do conhecimento, elas... Peraí, acho que aqui tá, aqui tá duplicado isso, as conclusões, ele tá duplicado com o anterior. As conclusões, e eu tirei 3 do texto, que
essas interações externas, elas são menos frequentes do que as interações dentro de cada hélice, então a universidade vai ter muito mais interação ali dentro do que ela com o governo. A economia do conhecimento, ela deixa todos mais preparados para o desconhecido. Então, por você trabalhar com hipóteses, né, com aquela tal, até aquelas bifurcações também, às vezes o desconhecido ele acaba sendo um pouquinho mais conhecido. Esse novo modo de produção, ele representa alcançar as fronteiras pré-estabelecidas, então eu vejo que esse pré-estabelecimento de algo, né, é um objetivo, né, que aí faz uma meta, né, então ele representa essa integração, te ajuda a vencer aquele desafio que você estabeleceu lá na frente, né? E a última, né, que é compreender de forma mais rica a sobreposição entre os atores. Então, esse modelo, de certa forma, né, eu vejo que isso aqui está muito assim na raiz dele, né, que como essa sobreposição ela é positiva, ela é desafiadora por causa das questões ali de divergências, né, de pensamentos muito diferentes, mas o resultado que a gente vê são inovações sendo feitas, né, e é o desenvolvimento sendo feito também. Então, essas são as conclusões que eu queria fechar com vocês também. Obrigado. Espero que tenha ficado um pouco mais claro do que para mim. Tá bom, Rodolfo, beleza. Deixa eu passar para a Alexandra fazer os comentários dela e aí depois eu entro com os meus. Boa noite, pessoal. Eu quero parabenizar, né, Rodolfo, porque nós dois que lemos, né, claro, o professor Marcelo conhece, o negócio é feio, né? E, assim, eu achei que foi muito bacana, porque você, assim, teve a paciência de passar por cada, né, etapa do artigo, né, para poder dar uma robustez melhor na sua explicação, né? Isso acaba que agrega para quem não leu e até para mim também. Muita coisa assim, principalmente você que tem muita ligação com a prática, né, pelo que você fala e tal, eu acho muito interessante. Então, assim, a sua apresentação assim foi legal, foi dentro do texto, assim, do que basicamente de tudo que eu entendi. Então, assim, eu vou fazer assim só uma reflexão aqui, no geral, assim, da ideia que passou para mim, do que eu senti. A sensação que eu tenho desse texto com Leidesdorff é que, embora o Hetzkovitz, como disse o Marcelo, ele estava tomando um caminho aonde ele vai para o estudo de caso, já o Leidesdorff parece que ele vai, a busca dele é cada vez mais aprofundar e fazer um aprofundamento e ampliando essa questão dessas discussões teóricas dele. E aí, pronto, aí ele entra, o que é muito interessante, ele entra claramente no setor da economia, né, dessa discussão, e colocando tecnologia e mercados, e como que isso é importante, porque aí ele já entra, que é tão complexo, que ele já entra falando do modelo não linear, né, já começa a coisa complicar por aí. Então, ele já entra assim, pegando pesado, né? Então, assim, esse foco que ele mostra é isso mesmo. Aí a gente vê nas outras discussões que a gente teve que é o fato de você lidar com essa imprevisibilidade, onde por mais que você tenha inputs no sistema, né, o tempo todo nessa roda, o que vai sair é algo que a gente não tem certeza. Aí o que a gente pode tirar disso, né? Desse processo de inovação, né? Eu penso o seguinte: essas externalidades que vão acontecer, né, são próprias talvez do processo de inovação, uma vez que ele é não linear, é que qual é a postura das instituições
dos formuladores, do mercado, da universidade frente a isso. E aí, voltando, o Nathan ele fez uma observação muito interessante quando ele falou ele falou que uma coisa que tem muito a ver com esse texto, quando você tem essa ampliação de inovação e novos rearranjos e o impacto disso de novas políticas. Então, assim, você se coloca num processo onde você, de repente, você está com foco, mas, de repente, você tem algo novo, e como você se prepara para isso? Então, eu acho que a questão é assim, se preparar para isso e entender que isso faz parte do contexto e aceitar isso como algo agregador, não como algo assim temeroso. Aí eu vou me permitir fazer uma analogia aqui surtada, que eu assim amo um autor que para mim ele morreu, mas para mim a obra dele é maior do que ele, então eu vou me permitir fazer aqui uma analogia aqui de literatura, que é com Saramago. Ó, amo também. Ele é brilhante e, assim, quem já leu alguma coisa dele sabe que toda a obra dele, aparentemente, é uma história contada, mas que tem toda uma metáfora por trás. Ele tem uma leitura da sociedade, do ser humano em si, fantástica. E aí, eu lendo esse texto, e me veio a aula passada, quando foi até eu mesma que acho que apresentei, eu falando da questão do caos, e que a gente nunca sai disso. Aí eu me lembrei de uma frase do Saramago, porque ele era danado. Todo o livro dele, ele fazia uma coisa que, assim, depois que a gente descobre que isso era uma sacanagem dele, todo o texto ele colocava aquelas frasezinhas que a gente coloca em texto e que a gente depois fica procurando a citação dele, ele colocava a frase e colocava assim, do livro de não sei o que lá, mas tudo era uma mentira. Aí eu trouxe aqui para provar para vocês. Por exemplo, a frase que eu vou falar é disso aqui, ó, livro dos contrários, mas na verdade é ele que inventou. Ele colocou essa frase mas na verdade não tem nada escrito, tá vendo? Só vai ter mesmo a primeira frase, que é usada nesse livro, que é o que eu vou contextualizar para você, que é O Homem Duplicado, que é um livro maravilhoso. O que ele fala, a frase? A frase, ele fala, o caos é uma ordem por decifrar. Eu acho assim, que tem muito a ver com isso aqui, e acabou que me fechou muito, que eu fiquei um pouco assim, angustiada na aula passada. Eu falei assim, poxa, essa frase me veio, não antes, mas me veio quando eu estava lendo esse texto, Rodolfo. Eu falei assim, poxa, é isso aí, entendeu? Porque nesse livro, o Saramago, ele vê a sociedade posta frente à globalização, o ser humano se perdendo a sua identidade frente ao todo, né? E essa diluição do indivíduo e essa necessidade de se contrapor a isso e de cada vez mais se refazer. Então, eu acho que é muito por aí, é a capacidade de reação e de entendimento do novo. Aí, desculpa aí a surtada. Ô, Alexandra, o Saramago é meu escritor favorito também. Então, Jura? então a gente está junto. Que coisa boa. Beleza. Alexandra, encerrou? Na verdade, encerrou, subiu o nível muito, né, da discussão. Também gosto muito do Saramago também. E tem um documentário dele excelente, ainda nos últimos anos de vida, que mostra ele com a mulher. Ele morava numa ilha, né? Acho que é Lanzarote, lá na Espanha. Na Espanha, isso. Né? E mostra a casa dele, o cotidiano, vai na rua, compra pão, essas coisas. O documentário é espetacular. O mais engraçado desse documentário, tinha passado uns anos que eu tinha voltado da Espanha, e assim, meu espanhol é bom, assim, tem principalmente o ouvido, né? Para falar depende, às vezes dá uma emperrada, mas no viajo, ou quando eu entro no meio de uma conversa, daqui a pouco solta, né? E eu estava entendendo melhor a mulher dele, né, a viúva dele, que é espanhola, do que ele falando português. Eu estou olhando e estou falando, peraí, gente, tem uma hora que dá aquele bug na cabeça da gente, o que eles estão falando?
Aí eu falei, não, peraí, ela tá falando espanhol, ela é espanhola, a gente vai, né, o Wikipedia vai olhar, não sei o quê. E que porra de português é esse que ele tá falando, que eu não tô entendendo, né? Então são coisas que acontecem. Mas, assim, espetacular esse documentário, quem não viu, procure ainda. Acho que é ele junto, assim, com... Né, obviamente, são personagens que criam personagens, né? Junto com Ariano Suassuna, né? São riquezas que infelizmente a gente perdeu e as novas gerações talvez tenham acesso às obras, né? Mas não aos personagens, né? As pessoas e muito do que a gente vê escrito na obra desses autores é o autor, né? É a forma como ele se relaciona com o mundo. Mas como é que é? O nosso blog não é de literatura, né? Vamos voltar para a Tripolix, que aí eu tenho minhas limitações também para comentar mais a fundo. Olha só, esse é um textinho realmente denso, né? Quer dizer, a Alexandra falou, ele já vai com o pé na porta e ele fala assim, não, peraí, já começamos aqui do não linear. O processo é não linear. Né? E aí eu até fiquei pensando nisso quando o Rodolfo estava apresentando lá atrás, né? Porque a gente tem uma percepção de processo, pessoas que estuda administração, engenharia, essas coisas, né? Que ó, você conhece as entradas, né? E ele fala isso no texto, as entradas são conhecidas, mas as saídas não. Quer dizer, tem uma caixinha, uma caixa preta ali, um processamento. Se você está fazendo, sei lá, está fazendo pão, você sabe, né? Entra trigo, fermento, não sei o que, você amassa e vai sair pão, né? Inovação não é assim. Quer dizer, então tem um aspecto aí que é a incerteza do processo de inovação, né? Quer dizer, na verdade, aí tem uma outra discussão que não tá nesse artigo, eles não fazem isso, mas muitos autores, acho que o Descovitz comenta alguma coisa disso em algum ponto, mas muitos autores da área de inovação, né, colocam essa questão que é a comparação entre o risco e a incerteza. Né? Porque, assim, risco é uma coisa que você mede e gerencia. Né? Então, assim, eu tenho, né, eu estou fazendo uma obra, né? Eu sou um gerente de projeto, estou fazendo uma obra. Né? Eu tenho lá o meu mapa de risco. Qual é o meu risco de ter um acidente, de atrasar um fornecedor, de chover, né? E aquilo impactar no meu cronograma. Quer dizer, risco eu identifico, né? Como a turma fala, eu mitigo, né? Você cria lá as regras para gerenciar, né? Para avaliar o impacto e as ações de mitigação. Né? Incerteza, não. Né? Quer dizer, incerteza literalmente incerto, está fora do nosso controle. Né? E o processo de inovação é exatamente isso. Né? Não adianta você dizer assim, não. Claro, né, que quanto mais você traz dentro de um portfólio por um processo assim incremental, mais simples, etc., ela começa a ficar mais previsível. Né? Então, fala assim, eu vou, né, eu sou a Fiat, eu vou mudar lançar minha linha 2022, eu vou mudar a lanterna do carro. Né? Eu não diria, em algum aspecto, que talvez isso nem seja uma inovação. Né? Acho que o conceito de inovação é suficientemente elástico para incorporar, vai dizer que é uma inovação o processo teve que mudar, ou a inovação do design, ok. Mas talvez não seja nenhuma inovação. Tá? Mas não, você vai desenvolver um carro movido a hidrogênio, fazer um projeto para isso. Daqui a 3 anos eu vou ter esse carro. Não sabemos. Né? Quando eu ministro disciplinas de gestão de projetos, inclusive eu uso esses exemplos para separar, né, o que é. Existe um projeto que a gente chama assim de um projeto convencional. Né? Então, basicamente, uma obra, uma construção, não é um projeto convencional, é um projeto que você sabe ali o que vai acontecer. Né? De um projeto que envolva inovação, né? Orientado à inovação, que esse é um projeto que tem seus riscos, mas também tem o componente de incerteza, né? E da incerteza tecnológica. Então, os autores neoschumpeterianos que tratam isso, o Giovanni Dose, um deles, trata bastante da questão da incerteza tecnológica. Esse é um problema que muita gente que às vezes é de fora do ramo, né, da engenharia, da administração, da economia, vem lidar com inovação. Então, por exemplo, o cara trabalha numa empresa na área de produção.
né? Ele tem uma formação que está acostumado a lidar com risco. Aí, em determinado momento, ele vem para uma área de novos produtos, né? Em que ele tem que trabalhar, lidar com o desenvolvimento de novos produtos. Ele quer usar o mesmo ferramental, né, de gestão de operações, gestão de riscos, gestão de projetos, numa coisa que às vezes não encaixa. Aí fica igual o macaquinho, né, tentando botar o cubo no buraco redondo, né, não encaixa. Tá? Então, essa é uma discussão. Eu falo sempre assim: olha, se inovação, né, se incerteza fosse gerenciável, a cura da AIDS já tinha sido descoberta há muito tempo. Né? Porque pensa só, que projeto, né, que ao longo aí dos últimos 30 anos tem recebido tanto dinheiro, atenção, né, as mentes mais capacitadas, os equipamentos mais, né, modernos, quanto, né, a busca de uma vacina, de uma cura, né, para a AIDS. Né? Aí você vai dizer que os projetos são mal executados? Então, do ponto de vista de projeto, de pesquisa, eles são bem executados. Né? Pode ter um outro lá que estoura orçamento, estoura prazo, mas prazo, orçamento, eles seguem. Né? Mas eles chegam num resultado que seja a inovação? Né? Ainda não chegaram. Quer dizer, até, né, a gente tem resultados intermediários, né? Hoje você tem, né, ninguém praticamente num país razoavelmente desenvolvido, né, ninguém mais morre de AIDS, né? Porque hoje como é que é uma doença que você consegue conviver com ela, que é controlada, você toma lá o coquetel e vive. Né? Então, assim, eu conheço algumas pessoas, conheço uma pessoa que tem há praticamente 30 anos, né, e vive bem, toca a vida normal. Né? Então, assim, essa questão da incerteza é uma que aparece muito. Né? E aí o processo não linear, ele alavanca mais essa incerteza. Esse é um ponto. Essa questão dos rótulos, né, que o Rodolfo traz do texto também, que a gente olha o ator, aí a gente tem uma percepção do que ele faz, né, mas a gente esquece que a própria Triple Helix preconiza, né, que o ator ele performa outras ações que não as dele originalmente. Então, quer dizer, eu tenho uma empresa, a empresa ela faz a produção lá, ela desenvolve o produto dela, faz marketing, né, fabricação, logística, etc., né, atendimento ao cliente, mas ela pode, em algum momento, né, resolver investir, né, e criar uma outra empresa, num grupo, uma fundação, para fazer pesquisa, para usar a lei de incentivo fiscal, etc. Né? Ela pode, num momento, criar uma universidade corporativa, né, para capacitar o seu pessoal e parte daquela organização se comportar muito mais como a academia, né, do que como uma empresa. Né? Então, assim, tem essas nuances, essas mudanças no papel né, dos atores. Isso é interessante, né? Eu já comentei aquele caso com vocês do projeto lá de pedra paduana, lá de Santo Antônio de Pádua, né, de mármore e granito. Falei isso, acho que, sei lá, na segunda ou terceira aula com vocês, contei um pouquinho lá da nossa experiência lá. E é nitidamente isso. Você tinha um órgão de governo, que era o Departamento de Recursos Minerais, que era ligado originalmente à área de meio ambiente do Estado. Então, qual era a função dele? Fiscalização e punição. Né? Então, era fiscalizar. Está dentro da lei, beleza. Não está dentro da lei, fecha. Né? E, de repente, esse órgão ele é mudado de uma esfera para uma outra, e ele passa de uma secretaria de meio ambiente para uma secretaria, né, na época, era energia, indústria naval e petróleo, basicamente uma secretaria de desenvolvimento econômico, né? E parece que vai lá e vira uma chavinha na cabeça dos caras e diz: não, olha só, beleza, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que fazer a lei ser cumprida, a empresa precisa ter os documentos, mas se a gente fechar a empresa, é muito pior, né? Para o empresário, para os empregados e para a economia da região. Né? Fechar uma empresa, ok, mas fechar 50 empresas gera um impacto brutal. Então vamos buscar uma outra forma de fazer isso. Né? Trabalhar, ao invés de trabalhar contra esses empresários e os sindicatos, trabalhar junto para buscar solução. Então, em vez de fechar, faz um termo de ajustamento de conduta,
né? Fiscaliza, dá um prazo para eles se adequarem, né? Faz uma parceria com o Sebrae, com o CETEM, com o ENF, né? Para que essas empresas tenham a quem buscar, né? Elas têm um diagnóstico dos problemas que elas têm, né? E elas têm que buscar alguém para ajudar elas a resolver aquele problema. Tem um problema aqui, eu jogo, sei lá, resíduo de granito no rio, de corte, né, de serraria lá no rio. Né? Tem que jogar em outro lugar. No rio não pode. Então, quer dizer, esse é um processo que os atores começam a interagir, né? E você começa a criar ali novas relações e novos resultados, e isso é imprevisível o que vai sair daí. Né? Da mesma forma como esse projeto foi muito bem sucedido em resolver uma série desses pequenos problemas, mas quando juntos inviabilizavam a produção nessa região, né? Quer dizer, aquele outro projeto que eu comentei com vocês da TI de Petrópolis, os atores começam a interagir e o resultado não aparece. Né? O resultado pode ter sido bom para uma ou para outra empresa ou para alguém, né? Por exemplo, eu fui consultor lá um tempo, ok, para mim foi bom, ganhei meu dinheiro, fiz meu trabalho, né? Beleza. Né? Pode ser que tenha uma empresa ou outra ali, não, a partir do projeto, a partir da visibilidade, eu peguei contratos grandes, ok. Mas do ponto de vista do conjunto, né, de você ter uma resultante ali do ponto de vista de geração de valor, né, do ponto de vista de, sei lá, aumento do produto, sei lá, produto regional bruto, né, de riqueza, você não consegue mensurar e aparentemente não teve isso. Então, essa é uma questão. Aí, deixa eu comentar essa questão também da China, né, que é feito o comparativo aí, né, quer dizer, a China plantou, e aí é curioso quando a gente olha alguns artigos desses que já tem aí, né, 15, 20 anos para trás, né, quer dizer, a China está colhendo e a gente está andando de lado. Né, quer dizer, a gente fez uma lei de inovação em 2004, que não era uma lei de inovação, quer dizer, teve que fazer outra em 2016, está regulamentando até agora, ela não está totalmente operacional, né? Quer dizer, a maior parte desses assuntos os Estados Unidos resolveu em 1982. Né? A França, que demorou muito, que é um país também mais de cultura latina, né? Que tem a dificuldade de ser pragmático, de discutir as coisas, etc., fez em 99 para regular coisas que já aconteciam. Né? E a gente tem uma cultura meio cartorialista, né? Cartorial aqui no Brasil, que acho que também vai fazer a lei que resolveu o problema. Na verdade, a lei é só um instrumento de regulação da sociedade, ela regula coisas que já estão acontecendo, né? E sinaliza que agora aquilo pode acontecer numa escala maior. Né? Mas ela não faz com que as coisas aconteçam. Ela cria mecanismos mas os mecanismos precisam estar operacionais. Quer dizer, a China atravessou isso. Né? E a China vem investindo violentamente. Né? A China atravessou isso, a Coreia, Taiwan, lá atrás como é que é? Lá atrás o Japão, etc. Comenta, Rodolfo, por favor. Não, falando da China, meu projeto, né, de tese, ele é de dissertação, no caso, ele é voltado para a educação empreendedora, né? Então, a minha primeira tarefa, assim, né, até na aula da Sandra, que é minha orientadora, foi fazer uma revisão, né? E, assim, o número de questões, né, o número de artigos de educação empreendedora na China, assim, é absurdo nos últimos 4 anos. Então, assim, né, eu acredito que isso faz muito parte, né, de um resultado, né? Então, é absurdo, porque a gente sempre teve a Finlândia ali, né, como um país que publicava, de certa forma, e a China não publicava nada, sei lá, em 2013, e hoje quase metade do que é publicado no ano é da China, né? Eu quero pensar que a escala de tudo que vem da China é assustadora. Essa é a verdade. Né? Eu lembro que uma vez, só, né, fazendo um parênteses aqui, né, uma vez eu fui num evento, talvez, sei lá, 10 anos, não tem menos. Eu fui num evento lá na COP, e que tinham lá uns chineses e eles iam fazer uma apresentação sobre uma zona, aquelas zonas de exportação, né, de produção e exportação deles, que
tem uma similaridade com a Zona Franca de Manaus, que a gente tem aqui, né? O cara mostrou lá, Shenzhen, sei lá, um buraco desses lá. Cara, enquanto a gente tem uma, que é a Zona Franca de Manaus, que só sobrevive com incentivo fiscal, os caras tinham, na época, 52 zonas. Entendeu? Centros de pesquisa, né? A nossa estrutura aqui, se você botar no CNPq, eu acho que são 20 e poucos, né? Que são os centros originalmente ligados ao MCTI, etc. Né? Tem alguns outros, óbvio, que estão aí espalhados em outros ministérios, né? Na área de saúde, Embrapa, etc. Reunindo isso todo aí, bota os estaduais. Se a gente tivesse 50 centros de pesquisa tecnológica no país, acho que é um número razoável, né? A China tinha estruturado ao longo da década, né, de 2000 a 2010, 2.000 desses centros. Então, eu quero um centro de semicondutores, pum, especializa. Eu quero o centro da praga do arroz lá da fronteira leste da Mongólia. Monta um centro especializado para lidar com isso, né? Então, obviamente, os caras estão tendo soluções. Soluções estão aparecendo. Leva um tempo, né, mas começam a aparecer. Tá? E aí tem até estou esquecendo o nome dele. Tem um programa, Conexão China, do Ronaldo, estou esquecendo o sobrenome, era o cara do Creative Commons lá da GV, que está na UERJ hoje. E ele fez uma série de viagens, visitas à China e produziu, né, lá uma série de programas. Bem interessante, tem no YouTube. E, cara, ele está mostrando exatamente. Hoje a China é líder mundial em trem de alta velocidade. Coisa que há 20 anos atrás, quem era líder dessa tecnologia era a França. Eles botaram, acho que 20 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade no país, né? Porque você pode dizer assim, nem tudo é alta, tem alta e média ali misturado, etc., mas ok. Não interessa. O que interessa é que eles estão fazendo mobilidade, né? E a gente está, né, com caminhão na estrada, né? Você vê que havia uma coisa mais inútil do que caminhão de carregar combustível, caminhão-tanque. Ele gasta combustível para carregar combustível, né? Aquelas jabuticabas que só a gente fabrica aqui no Brasil. Então, assim, a China é um elemento. Eu tinha vontade de fazer, inclusive, É que a gente acaba não tendo tempo, né? Fazer uma disciplina assim de economia da China, né? Alguma coisa assim nesse sentido de olhar esses aspectos assim, convidar especialistas. Tem um cara, o Elia Jabbour, é um economista, se eu não estou enganado, é professor da UERJ, e ele é especialista em China. Eles têm um blog tem um canal aqui no YouTube também, o Conexão Xangai, que tem o Paulo Gala, tem os outros economistas, e eles vêm direto olhando essas coisas. Tem ainda eu esqueci um outro também que trata sobre isso. Então, assim, China é um caso à parte. Tem um aspecto que é interessante, dois aspectos aí para eu fechar os meus comentários desse texto. Um deles é sobre que ele coloca que a evolução ela é cultural, né? E é curioso do cara mais árido, mais teórico, como o Leidersdorf, dizer isso, né? Seria talvez mais natural o sociólogo dizer, mas não o hard, né? E aí, assim, o que me chamou a atenção? Ele fala que é cultural, né? A cultura ela acaba sendo um aspecto da tecnologia porque envolve relações pessoais. Então, quer dizer, ele, em algum aspecto, talvez não esteja escrito de uma forma clara isso no texto, mas ele entende que, né, as relações são entre atores institucionais, mas que dentro desses atores institucionais, na verdade, essas relações são entre pessoas, né? E aí aspectos culturais são essenciais, né? Tem, por exemplo, toda uma discussão da relevância desses aspectos culturais, da confiança, etc.,
numa discussão de geografia econômica, né? E existe, dentro da área de inovação tecnológica, uma discussão que puxa para esse lado, né? Então, você vê, empresas que estão fisicamente próximas, elas têm mais propensão a colaborar. E o mesmo passa, teoricamente, por, né, digamos assim, instituições, um governo municipal, uma universidade que está ali instalada, né, e um conjunto de empresas, né? A princípio, como elas estão dentro de um mesmo espaço geográfico, elas, né, vivem as mesmas questões, tem ali uma circulação de pessoas, né? Quer dizer, tem ali uma série de relações formais e informais, né? Elas deveriam ter mais facilidade para se relacionar, tá? E aí, tanto os textos É engraçado que nos textos de ambos, seja em conjunto, seja com outros autores, eles não discutem geografia econômica, mas eles discutem essa questão da proximidade, principalmente quando eles olham, por exemplo, projetos de desenvolvimento regional, né? Por exemplo, aquele primeiro texto lá da incubadora, quando fala assim, não, quer dizer, a incubadora é um elemento de desenvolvimento regional. Por quê? Porque ela junta ali atores locais, né? E porque é muito mais fácil você perceber, assim, não, peraí, eu vou fazer um desenvolvimento aqui da nossa região, trazer mais empresas, gerar emprego, gerar riqueza aqui, você percebe isso, do que você olhar isso num âmbito, né, de país, que é muito maior, né? Por exemplo, poxa, a gente, né, pode usar o exemplo do Brasil hoje. Você dizer assim, poxa, para alguns setores a economia está maravilhosa, está crescendo para caramba, os caras estão exportando, não sei o que, o agronegócio, sei lá, o setor bancário, financeiro, a turma lá da exportação de proteína, né, o dólar lá, quanto pior, mais caro o dólar, melhor para eles, né? O PIB vai crescer 4%, né? Mas esse PIB chegou para a gente? Não, né? É difícil a gente perceber, né? Provavelmente a parte de vocês aí conheceram o Vinícius, que está lá no Mato Grosso, né? Para ele, o PIB chega, né? Eu lembro de já ter ido lá a Cuiabá com ele, né? E eles comentarem lá os campos do Instituto Federal do Mato Grosso que estão próximos às regiões produtoras onde o dinheiro circula e que essas relações acontecem, né? Porque você vê o cara, a empresa está capitalizada, né? Aquele empresário quer investir, procura o instituto para ajudar a formar pessoal, para contratar, porque ele precisa de mão de obra, e ali saem outras coisas, ele tem problemas técnicos que precisam ser solucionados, e aí as parcerias avançam, né? Então, achei curioso de vir desse texto a questão da evolução cultural. E tem um outro ponto que o Etzkowitz não, o Leidesdorff bate bastante nisso, parece em outros textos dele, que é essa questão do poder preditivo. Eu tenho assim, essa ideia para mim, ela nunca, eu acho que eu não alcancei, eu não entendi ela também não. Eu tenho muita dificuldade, né? Se o troço é não linear, tá cheio de incerteza, os atores realizam seus papéis e outros, eu não vejo poder preditivo nenhum aí nesse negócio, né? Tenho uma dificuldade enorme de ver para onde vai, né? Mas ok, ele deve estar vendo, eu que não alcanço, tá? O que eu acho legal é que ele gera algumas terminologias que saem do lugar comum, né? Porque ele fala no Knowledge Based Innovation System, de dizer assim, olha, esse sistema de inovação que eu estou falando não é aquele industrial, né, do lado dos neo-schumpeterianos, do Freeman, do Lundevall, etc., do Nelson, né? Eu estou bebendo na literatura deles, mas é um outro sistema de inovação relacionado ao século XXI, ao que está acontecendo agora, uma economia do conhecimento, tá? E ele fala, né, em vez de ele falar do Knowledge Based Society, né, da economia né, da sociedade baseada no conhecimento, que é o que aparece muito, né, na literatura, desde o Manuel Castells e outros, né? Tem uma turma também pessoal de sociologia também, que advoga muito isso. Ele fala em knowledge-based economy, né? Ou seja, economia, são relações econômicas,
né, de produção, de lucro. Quer dizer, é uma sociedade que usa conhecimento para ganhar dinheiro. Então, assim, acho muito legal, ele revisita isso, inclusive ele tem um livro. Esse artigo, ele é parte depois de um livro que ele publica, que se chama Knowledge Based Economy, e ele retoma algumas dessas ideias mais à frente. Só que como apesar de ser um scholar bastante conhecido e produtivo aí internacionalmente, como ele não é da área de economia, coisas desse tipo, essas nomenclaturas elas não têm tanta difusão, né? Como da economia em rede, do Manuel Castells, né? ou outras, ou da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento, né? Mas elas são nomenclaturas interessantes, né? Para você pensar, né? Esses novos arranjos na forma, né, de produzir e consumir aí bens e serviços.